Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e hoje nós vamos abordar os pontos de riscos a serem gerenciados na terapia nutricional enteral. A complexidade da terapia nutricional enteral exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe multiprofissional para garantir a sua eficácia e segurança para os pacientes. A terapia nutricional enteral deve abranger obrigatoriamente as seguintes etapas, as quais devem atender a procedimentos escritos específicos e serem devidamente registradas, evidenciando as ocorrências na execução dos procedimentos. São eles: indicação e prescrição médica, prescrição dietética, preparação, conservação e armazenamento, transporte, administração, controle clínico laboratorial e avaliação final. A terapia nutricional enteral deve atender a objetivos de curto e longo prazos. Entende-se como curto prazo a interrupção ou redução da progressão das doenças, a cicatrização das feridas, a passagem para a nutrição normal e a melhora do estado de nutrição. Entende-se por longo prazo a manutenção do estado nutricional normal e a reabilitação do paciente em termos de recuperação física e social. Em casos excepcionais, a terapia nutricional enteral pode substituir definitivamente a nutrição oral. A EMTN, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, se caracteriza por um grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria, com treinamento específico para essa atividade, a saber, médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo ainda incluir profissionais de outras categorias. Ao médico compete indicar, prescrever e acompanhar os pacientes submetidos à terapia nutricional enteral. A indicação da terapia nutricional enteral deve ser precedida da avaliação nutricional do paciente, que deve ser repetida no máximo a cada 10 dias. São candidatos à TNE os pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, mas que possuam a função do trato intestinal parcial ou totalmente íntegra. Ao farmacêutico compete adquirir, armazenar e distribuir criteriosamente a nutrição enteral industrializada, quando estas atribuições por razões técnicas ou operacionais não forem de responsabilidade do nutricionista, a partir do sistema de garantia da qualidade. Ao nutricionista compete realizar todas as operações inerentes à prescrição dietética, composição e preparação da nutrição enteral. A prescrição dietética da nutrição enteral deve contemplar o tipo e a quantidade dos nutrientes requeridos pelo paciente, considerando seu estado mórbido, estado nutricional e necessidades nutricionais e condições do trato digestivo. A preparação da nutrição enteral envolve a avaliação da prescrição dietética, a manipulação, o controle de qualidade, a conservação e transporte dessa nutrição, e exige a responsabilidade e a supervisão direta do nutricionista. A avaliação da prescrição dietética da nutrição enteral quanto à sua adequação, concentração e compatibilidade físico-química de seus componentes e dosagem da administração deve ser realizada pelo nutricionista antes do início da manipulação e compartilhada com o farmacêutico quando se fizer necessário. O nutricionista é responsável pela manutenção da qualidade da nutrição enteral até a sua entrega ao profissional responsável pela administração e deve orientar e treinar os funcionários que realizam o seu transporte. Ao enfermeiro compete administrar a nutrição enteral, observando as recomendações das boas práticas de administração de nutrição enteral. O enfermeiro é responsável pela conservação após o recebimento da NE e pela sua administração. A NE é inviolável até o final da sua administração, não podendo ser transferida para outro tipo de recipiente. A necessidade excepcional de sua transferência para viabilizar a administração só pode ser feita após aprovação formal da EMTN. A via de administração da nutrição enteral deve ser estabelecida pelo médico ou enfermeiro, por meio de técnica padronizada e conforme protocolo previamente estabelecido. A manipulação da NE deve ser realizada com técnica asséptica, seguindo procedimentos escritos e validados. Os insumos, recipientes e correlatos para a preparação da NE devem ser previamente tratados para garantir a asepsia e inspecionados visualmente quanto à presença de partículas estranhas. A NE deve ser rotulada com a identificação clara do nome do paciente, composição,
e demais informações legais específicas para a segurança da sua utilização e garantia do seu rastreamento. Após a manipulação, a NIE deve ser submetida à inspeção visual para garantir a ausência de partículas estranhas, bem como precipitações, separação de fases e alterações de cor não previstas, devendo ainda ser verificada a clareza e exatidão das informações do rótulo. De cada sessão de manipulação de nutrição enteral preparada, devem ser reservadas amostras, conservadas sob refrigeração de 2 a 8 graus Celsius, para avaliação microbiológica laboratorial, caso o processo de manipulação não esteja validado. A nutrição enteral não industrializada deve ser administrada imediatamente após a sua manipulação. O paciente submetido à TNE deve ser controlado quanto à eficácia do tratamento, efeitos adversos e alterações clínicas que possam indicar modificações da TNE. O controle do paciente em TNE deve ser realizado periodicamente e contemplar ingresso de nutrientes, tratamentos farmacológicos concomitantes, sinais de intolerância à NE, alterações antropométricas, bioquímicas, hematológicas e hemodinâmicas, assim como modificações em órgãos, sistemas e suas funções. Qualquer alteração encontrada nas funções dos principais órgãos e consequentes alterações na formulação ou na via de administração da NE deve constar na história clínica do paciente. Antes da interrupção da TNE, o paciente deve ser avaliado em relação à capacidade de atender às suas necessidades nutricionais por alimentação convencional, presença de complicações que ponham o paciente em risco nutricional ou de vida e possibilidade de alcançar os objetivos propostos conforme as normas médicas e legais. Compete à EMTN estabelecer as diretrizes técnico-administrativas que devem nortear as atividades da equipe e relações com a instituição, criar mecanismos para o desenvolvimento das etapas de triagem e vigilância nutricional em regime hospitalar, ambulatorial e domiciliar, sistematizando uma metodologia capaz de identificar pacientes que necessitem de TN a serem encaminhados aos cuidados da EMTN. Atender às solicitações de avaliação do estado nutricional do paciente, indicando, acompanhando e modificando a TN, quando necessário, em comum acordo com o médico responsável pelo paciente, até que sejam atingidos os critérios de reabilitação nutricional pré-estabelecidos. Assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, preparação, conservação, transporte e administração, controle clínico e laboratorial e avaliação final da TNE, visando obter os benefícios máximos dos procedimentos e evitar riscos. Capacitar os profissionais envolvidos, direto ou indiretamente, com a aplicação de procedimento por meio de programas de educação continuada, devidamente registrados. Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e acompanhamento da TNE. Documentar todos os resultados de controle e de avaliação da TNE. Estabelecer auditorias periódicas a serem realizadas por um dos membros da MTN para verificar o cumprimento e o registro dos controles de avaliação da TNE. Analisar o custo e o benefício dos processos de decisão que envolvem a indicação, a manutenção ou suspensão da TNE. E, por último, desenvolver, rever e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relativos aos pacientes e aspectos operacionais da TNE. As boas práticas de preparação da nutrição enteral, BPPNE, estabelecem as orientações gerais para aplicação nas operações e preparação da NE, bem como critérios para aquisição de insumos, materiais de embalagens e nutrição enteral industrializada. O nutricionista é o responsável pela qualidade da nutrição enteral que processa, conserva e transporta. É indispensável a efetiva inspeção durante todo o processo de preparação da NE para garantir a quantidade do produto a ser administrado. A administração segura da NE pela enfermagem deve contemplar os seguintes critérios: observar a integridade da embalagem e presença de elementos estranhos ao produto, conferir o rótulo da NE, proceder à correta lavagem das mãos, retirando joias e relógio antes de prosseguir na operacionalização da administração da NE, confirmar a localização da sonda e sua permeabilidade antes de iniciar a administração, adaptar o equipo de infusão adequado ao recipiente contendo a NE, administrar a NE cumprindo rigorosamente o prazo estabelecido. É vedado à equipe de enfermagem sem prévia autorização
a alteração da velocidade de administração. Recomenda-se a utilização de bombas infusoras adequadas à administração de NE. Garantir que a via de acesso da NE seja mantida, conforme prescrição médica ou procedimento pré-estabelecido pelo serviço no caso de ocorrer descontinuidade da administração. Isso é extremamente importante. Garantir que a troca da NE, sondas e equipos sejam realizados conforme procedimentos pré-estabelecidos pela MTN em consonância com a CCIH. A enfermeira deve assegurar que todas as ocorrências e dados referentes ao paciente em TNE sejam registrados de forma correta, garantindo a disponibilidade de informações necessárias à avaliação do paciente e eficácia do tratamento. Por último, a segurança do paciente deve ser garantida seguindo as seguintes diretrizes: proporcionar ao paciente uma assistência de enfermagem humanizada, mantendo-o informado de sua evolução. Adotar medidas de higiene e conforto que proporcionem bem-estar ao paciente. Observar complicações inerentes à TNE, registrando-as e comunicando-as ao médico, responsável pelo atendimento do paciente e à MTN. Sempre que possível, pesar o paciente diariamente, preferencialmente no mesmo horário e mesma balança. Verificar os sinais vitais conforme prescrição ou procedimento pré-estabelecido pelo serviço. Realizar o balanço hídrico, glicemia capilar e glicosura de estado imediato, conforme prescrição. O enfermeiro deve assegurar a realização dos exames clínicos e laboratoriais solicitados, atendendo rigorosamente tempo e prazo. Auditorias internas devem ser realizadas periodicamente para verificar o cumprimento das boas práticas e suas conclusões, documentadas e arquivadas. Com base nas conclusões das inspeções sanitárias e auditorias internas, devem ser estabelecidas as ações corretivas necessárias para o aprimoramento da qualidade da TNE. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esse link abaixo e saiba sobre o nosso curso relacionado à assistência nutricional, que explica passo a passo como contemplar o atendimento aos requisitos e padrões de assistência nutricional no manual da ONA, a Organização Nacional de Acreditação. Um grande abraço e até a próxima!